Louvo a Deus pela palestra, que foi apresentada aqui pela professora Thalita. Que mensagem poderosa, reflexão poderosa, maravilhosa. Eu disse para ela, fale mais sobre isso, em tempo e fora de tempo. Precisamos ouvir, precisamos lembrar de nossas raízes em vários sentidos. Vocês têm percebido isso, amigos de casa também, porque o nosso tema condutor aqui é raízes adventistas. E nós precisamos parar um pouco, como fizemos hoje, refletir, reavaliar, antes de prosseguir, pensar naquilo que precisa ser ajustado, rotas que precisam ser corrigidas. E louvado seja Deus, porque eu entendo que uma programação como essa é Deus manifestando seu carinho pela igreja, é Deus manifestando seu cuidado e preocupação pela igreja, e nos convidando a essa reflexão. Essa programação ficará gravada aqui no canal da Igreja UNASP HT, pode ser revista e reassistida, deve ser motivo de oração e estudo, e que o resultado disso possa ser colhido em breve e, sobretudo, na eternidade. A professora Thalita, futura doutora Thalita, apresentou aqui o seu referencial teórico. Eu fiquei com uma invejinha, eu vou fazer o mesmo. Eu estive lendo ao longo de alguns meses, especialmente quando fiquei doente lá, aproveitei também para pesquisar bastante coisa, comprei alguns livros novos, especialmente de um autor que eu já conhecia fazia anos, Dr. James Sire. Ele tem um livro com o título Universo ao Lado, e ele lançou agora, mais recentemente, este aqui, dando nome ao elefante. Se aquele lá já era bom, porque falava de cosmovisões e tudo mais, aqui ele aprimorou o pensamento dele. O livro trata basicamente de cosmovisão como um conceito. Recomendo a leitura. Outro que eu estive lendo também, já tinha lido para outros, com outros propósitos, mas eu revisitei agora para essa palestra. É um livro muito bom. Esse autor aqui é cristão também, David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas. Vale muito a pena. O Dr. Koyzis trata aqui sobre a questão da idolatria das ideologias. E ele bate na esquerda e na direita. Por isso que é bom. Ele mostra que tem coisas que não fazem sentido, que realmente a nossa cosmovisão está ligada com o alto. E que idolatrias, repito, podem se tornar, ideologias podem se tornar idolatrias. E nós temos visto isso no nosso mundo hoje polarizado, Pessoas de lá idolatrando ideias, pessoas de cá idolatrando ideias e perdendo a noção do todo, que é a cosmovisão, no nosso caso cristã, Outros dois livros aqui muito bons que eu estive estudando. Se você quiser ter uma vista geral aí da teologia nos séculos 20 e 21, recomendo esse aqui. O autor eu já conhecia, o Stanley Grenz, escreveu um ótimo livro sobre pós-modernidade. Eu li no tempo do mestrado ainda, e quando eu vi que era ele que tinha escrito esse livro aqui, junto com outro autor, pensei, é coisa boa, e é mesmo. A teologia do século 20 e os anos críticos do século 21, subtítulo, Deus e o mundo numa era líquida. Vale muito a pena, para você se situar nessas aspas, teologias. Até conversávamos sobre isso, o pastor Eleazar e eu, aí no almoço, enfim, De fato, teologia só tem uma, Porque é o estudo do teós, de Deus. E existem ideologias que posam de teologia, por aí, E finalmente tem um outro livro aqui também, que eu tinha em inglês, fiquei muito feliz porque recentemente foi publicado em português. Esse aqui não é cristão, os autores não são religiosos. A Ellen Puckrose é uma escritora britânica, editora da revista Arrow Magazine, e autora de diversos ensaios sobre pós-modernidade, teoria crítica, liberalismo, secularismo e feminismo. James Lindsay é autor e matemático, comentarista político, já escreveu 6 livros sobre assuntos como religião, filosofia, ciência e teoria pós-moderna. O livro, a capa é bem criativa, Teorias cínicas. Eles riscaram ali o críticas, que seria teorias críticas, e aí eles colocaram como teorias cínicas. Muito bom, como eu disse, é um livro secular, é uma abordagem não religiosa, e eu acho que com essa literatura aqui dá para começar, a conversar alguma coisa, E o meu desafio vai... Que bom que tiraram até o relógio de lá. Não vou ter culpa nenhuma, não estou vendo nada ali. E vou tentar, retomar alguns pontos, possivelmente não com o brilhantismo que a futura doutora Thalita apresentou aqui,
Vou retomar o fio da meada da primeira palestra com a qual eu abri esse nosso evento, a hermenêutica que os adventistas do sétimo dia devem abraçar, a hermenêutica milerita, e analisar que tipo de ideologias têm ameaçado só, porque não vão destruir aquilo que Deus já previu, profetizou como sendo vitorioso, mas tentam nos ameaçar, tentam solapar nossos fundamentos, e infelizmente pelo caminho vão destruindo algumas vidas, né? Vão minando a fé de muitos jovens, especialmente desavisados, né? E eu creio que nós temos também que ter consciência disso, para dialogar, para rebater, para argumentar, para conversar e mostrar. Eu tenho ficado feliz, né? Pastor Lazar também conversava sobre isso, né? Ontem mesmo uma garota lá em Caieiras veio conversar comigo após a live, uma jovem, acho que 16, 17 anos, veio nos agradecer, né, pelas lives, por vídeos, por artigos publicados. Ela disse que estava sendo encantada por algumas ideologias por aí da moda, né? Ideologias modinha, e está agora no processo de retorno. Ela usou essa palavra: eu quero retornar às minhas raízes. Eu pensei, e ela nem sabe que o tema hoje seria raízes, nem sabia, né? Eu quero voltar às minhas raízes cristãs, adventistas. Quando você ouve uma adolescente, né, falar isso, é um presente de Deus. É Deus dizendo: não desistam, não parem, né? Continuem. Aqueles dados que a professora Thalita apresentou, né, sobre a relevância da pregação e depois a postura, o relacionamento do pastor. Que recado forte! De que temos que sim apresentar mensagens poderosas, substanciais, mas também descer do púlpito e conviver, né? E relacionar e conversar. Hoje de manhã eu procurei até terminar mais cedo, não sei se vocês perceberam, eu acabei era 11h40, mas saí da igreja era 12h20, porque o final ali é muito importante, o contato, a conversa, a gente cresce, a gente compartilha. Essa experiência é bastante importante, e isso para nós os pastores é bom saber que isso é relevante também, né? Só confirma aquilo que a gente na prática já tinha alguma ideia. Ok, já que eu falei de cosmovisão, eu quero começar rapidamente aqui, traçando alguns conceitos. Nesse momento não vai ser como na primeira, eu contei histórias, foi um pouco mais leve, né? Agora eu vou ter que citar os autores, porque eu quero dar voz, né, aos teóricos, aqueles que sustentam essas ideias, e talvez eu seja apenas um porta-voz aqui, né? No caso aqui desse livro de Cosmovisão, ele diz que cosmovisão é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais pelas quais vemos o mundo e o nosso chamado e futuro nele. Essa visão não precisa ser totalmente articulada. Ela pode estar tão internalizada que passa até despercebida às vezes, né? Não é questionada. É a estrutura integrativa e interpretativa pela qual a ordem e a desordem são julgadas. É o padrão pelo qual se administra e se busca a realidade. É o conjunto de dobradiças, gostei dessa comparação. É o conjunto de dobradiças sobre as quais todos os nossos pensamentos e afazeres diários giram. E a Bíblia fala muito sobre ter a mente de Cristo. Para mim é a cosmovisão cristã. Portanto, se você tem uma cosmovisão cristã bastante forte, bem estabelecida, todos os seus pensamentos, filosofias, ideias vão girar sobre essas dobradiças, entendeu? E não haverá perigo de você pesquisar, analisar, refletir. Mas se você não tem essas dobradiças firmemente estabelecidas, você se perde no mar de ideologias. Então, mais importante do que desenvolver uma ideologia, que pode ser um ídolo, é você desenvolver uma cosmovisão cristã, bíblica, adventista. E pense nas dobradiças, não esqueça mais disso, viu? Vou colocar um vírus mental aí, né? Quando falar em cosmovisão, eu sempre usava a ideia dos óculos, né? São os óculos conceituais, através dos quais a gente enxerga o mundo. Como diz o autor, alguns nem têm noção disso, mas tem uma cosmovisão. Você desenvolveu isso ao longo da sua vida, né? Pelos pais, enfim. Mas se você se torna consciente dela, tanto melhor. E ela passa a ser então essa dobradiça, esse núcleo, essa base em cima da qual tudo vai girar. E para você o mais importante sempre vai ser o quê? A palavra de Deus, a base, a rocha, o fundamento, né? Sobre o qual pregamos hoje pela manhã. Aí agora usando aqui o David Koizes, né? Ideologia, resumindo, são certezas pessoais, opiniões de um indivíduo ou grupo, percepções culturais e políticas. Me permitam só ler aqui um trecho da página 18, eu até pensei em outros, mas não vai dar tempo.
É que o livro é tão bom que dá vontade de compartilhar mais coisas. Na página 18, ele diz assim: o que é afinal uma ideologia? Quero deixar claro desde já que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início da sua narrativa, a Escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada. Cosmovisão é abarcante, é ampla, ideologia é limitante, né? Elevando esse detalhe isolado acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. É uma inversão, né? A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. E tem mais um trechinho que diz assim, ó: além disso, o autor aqui explica porque a síntese entre a fé cristã e as ideologias como socialismo, liberalismo e conservadorismo é uma doentia duplicidade espiritual e intelectual. E viram que eu falei? Ele bate em todos os lados. O socialismo pode ser uma coisa doentia, idolátrica, pode, se ele se sobrepuser às dobradiças da cosmovisão. Mas, por outro lado, conservadorismo irrefletido, e o nosso país tem sido também varrido por uma onda desse tipo, pode se tornar um ídolo e deturpar a religião. Pior, trazer à existência uma religião autoritária e que no fim das contas vai nos perseguir. Já vou chegar lá. Então, deu para captar aqui a ideia, né, de uma cosmovisão que temos que desenvolver e que vai nos ajudar a filtrar a realidade, e vamos responder perguntas básicas como quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, ao passo que uma ideologia pode ser encarada como, mas não é, uma cosmovisão e se tornar um ídolo, e a pessoa deixa em segundo plano aquilo que deveria ser a cosmovisão. Vamos lá, um exemplo apenas de como o perigo nos ronda. Na Hungria, assumiu agora um presidente, né? Agora não, já faz algum tempo, mas foi eleito lá um presidente ultranacionalista, o Viktor Orbán, que levou o pêndulo político para o outro lado. Um país que antes estava vivendo ali as mazelas, né, de um governo de esquerda, com as suas características deletérias, especialmente no campo da moral, da religião. Agora o que faz o presidente, que é um nacionalista religioso, eu diria quase que fanático, ele vai e obriga as escolas públicas a ensinarem religião. Qual? Claro, católica. Nós sentimos cheiro de união Estado e Igreja aqui, né? E é um perigo quando isso acontece. Eu quero convidá-los a assistirem meu canal. Já faz um tempo que eu gravei esse vídeo. É uma ilustração que vem de um grande amigo, um físico, Eduardo Litz, e eu gravei um vídeo com base nessa ilustração. O Litz diz assim, que a esquerda, ela constitui o arco, e a direita é a flecha. O arco, ele vai sendo tão retesado, né, puxado para cá, por barbaridades, né, de governos que não tem nada a ver com os valores cristãos, vai sendo puxado, chega um ponto que não dá mais, e solta a flecha. Quem vai causar os estragos reais é a flecha. Porque lá na frente, por causa da reação a isto aqui, haverá um governo ditatorial, perseguidor, supostamente, né, defensor de valores cristãos, mas que não vai tolerar minorias que não se alinhem com esse tipo de ideia. E que é minoria menor do que os sabatistas criacionistas, né? Então, por favor, se puderem assistir, tarefa de casa. A esquerda é o arco, a direita é a flecha. Na verdade, nós que temos uma cosmovisão criacionista bíblica, estamos no meio do fogo cruzado. E nos posicionarmos de lá ou de cá é um equívoco grave, porque essas bandeiras não são nossas. Nós estamos acima disso. A nossa visão é bíblica. Ok? Vamos lá, avançando. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês qual era a minha ideologia até eu ser libertado dela. Eu cresci num lar católico,
Me envolvi na minha adolescência e juventude com um grupo de jovens de orientação da teologia da libertação. Então os nossos teóricos eram Leonardo Boff, Frei Beto e outros, né, dessa linha da teologia da libertação. Portanto, quando eu falo disso, não estou só dizendo coisas que eu li, eu vivi isso. Passei uns bons 4, 5 anos envolvido com essas causas. Causas sociais e tudo mais. Curiosamente, eu era um líder de igreja, mas nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. Sabiam disso? Eu só fui ouvir falar disso quando conheci um adventista no ensino médio, que, no bom sentido, confrontou as minhas ideologias, com uma cosmovisão maravilhosa e ampla, que depois eu acabei abraçando, não sem sofrimento. Não é fácil você abrir mão de ideias acariciadas, de uma cosmovisão que você achava que era tão ampla. Dói, mas é libertador. Também fui envolvido pelo darwinismo. Eu era evolucionista, teísta, mas era. Lia muitos autores, né, de orientação darwinista, Carl Sagan, Stephen Hawking, Isaac Asimov e outros autores. Meu primeiro livro, escrevi com 15 anos, tem como pano de fundo a teoria da evolução. Ainda bem que nunca foi publicado, além de ser muito ruim, ele não reflete mais o que eu penso, né? Claro que não. Mas eu guardo em casa como um documento, um livro de 100 e poucas páginas. É uma ficção científica, evolucionista. E também comecei a flertar por pouco tempo, mas sim, com a parapsicologia, porque eu nunca aceitaria coisas como horóscopos, astrologia, ocultismo, porque eu tinha uma mente mais científica. Graças a essas leituras de autores mais científicos, né? Mas a parapsicologia me pareceu assim uma coisa fascinante. Então junta tudo isso aí no liquidificador e pensa como eu era. Marxista, evolucionista e caminhando para o espiritualismo travestido de ciência. Como disse a doutora Thalita, né, a falsa ciência. Aliás, esse é um conceito muito importante de a gente ter clareza sobre isso. Pena que o tempo não vai permitir, mas Ellen White, no livro Educação, define a ciência humana, que é filosofia, e distingue isso da ciência verdadeira, de Deus, que é matemática, que é perfeita, porque Ele é o autor tanto da Bíblia quanto da ciência verdadeira, aquela que nos foi legada por cristãos como Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Pascal, todos eles basicamente criacionistas. Eu vou parar por aqui, porque se eu me apaixonar por esse assunto eu não paro mais, que é fascinante, mas tem muita gente falando, me perdoem a expressão, bobagens, até com respeito a vacinas, uma confusão. Porque a ciência não diz nada. A ciência não é uma pessoa para falar. Pesquisadores, orientados por uma linha de pesquisa, falaram isso. A ciência é uma ferramenta matemática que Deus nos deu de presente para estudarmos a realidade que nos rodeia. Certo? Isso eu fui aprender com o criacionismo depois. Eu pude perceber que eu estava, na verdade, sendo envolvido por ideologias que não eram ciência. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, no ensino médio, eu experimentei a libertação com as três mensagens angélicas. Ali eu vislumbrei a verdadeira ciência, a verdadeira teologia, a minha situação como ser humano. E a João 8,32, né? Vocês conhecerão a verdade e ela os libertará. E a verdade é Jesus. Quando eu encontrei Jesus e o aceitei como meu salvador pessoal, meu Senhor, o Senhor da minha vida, eu encontrei libertação. E comecei aos poucos a construir a minha cosmovisão cristã, as minhas dobradiças, sobre as quais tudo que eu construo, penso, funciona. Então, a cosmovisão cristã bíblica criacionista me libertou, e hoje, graças a Deus, eu consigo responder perguntas que eu não tinha antes, para as quais eu não tinha respostas antes. De onde eu vim? Eu achava que eu era resultado de uma explosão cósmica, um acidente no universo, como todo o universo também seria. Por que estou aqui? Eu não sabia. Quantas vezes eu caminhava pela praia lá no sul, lá perto de Criciúma, deitava na areia e ficava lá, adolescente, já tinha um monte de coisa para se preocupar, e tinha mais outras que eu adicionava. De onde veio tudo isso? Para onde que eu vou? E ficava ali confuso, sem respostas. Para onde vou? Hoje eu sei. Antes eu achava que o universo ia colapsar num mega, hiper, super buraco negro. Era o que diziam os cientistas para mim.
Ou antes, muito antes disso, o Sol iria se expandir e torrar a Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, e em 5 bilhões de anos acabou, não vai sobrar nada de nós. Bom pensar assim, né? Todas as nossas realizações e construções e sonhos vai virar poeira cósmica. Era assim que eu pensava. Aí eu tentava encontrar respostas na minha teologia marxista, não tinha respostas, porque não se preocupa com o transcendente, é muito imanente, né? Política. Eu voltava para os livros de ciência dos darwinistas, não encontrava respostas. Era pior, era depressivo. E aí eu me encontro com o criacionismo, ou ele me encontra, e tudo faz sentido, tudo se encaixa. Eu louvo a Deus por essa libertação. Se você não passou por isso ainda, clame a Deus. É tão bom se sentir livre, harmonizado, né, pela verdade. É tão bom isso. Isso não é novidade, né? Eu já tenho falado sobre isso, talvez alguns não tenham nem se dado conta, mas nos bastidores da mídia, eu escrevi faz 15 anos. E antes de tratar das mídias mesmo, né? Cinema, música, séries, jogos, eu trabalhei no primeiro capítulo esses conceitos, né? Da cosmovisão que me encantou no passado. E de como essas ideologias, melhor dizendo, elas têm sido espalhadas pelo mundo por meio dos meios de comunicação, da chamada mídia, né? Então, eu já falo sobre isso há um bom tempo, né? Therion é outra palestra que eu quero recomendar a vocês em meu canal, quando puderem assistam, né? Ali eu mostro como as bestas, marionetes de Satanás, têm sido usadas, né, para enganar e destruir as pessoas. A besta do Apocalipse 11, do abismo, as bestas do Apocalipse 13, do mar e da terra, para Satanás tanto faz, para qual delas você corre, no colo de quem você descansa. O importante é estar na mão de uma das bestas e de suas filhinhas, tá? Não vou poder aprofundar isso aqui também. Vou abrir um monte de janelas aqui, não vou fechar, porque aquele relógio está funcionando agora e ele é desesperador mesmo. Outro vídeo, tem um monte de tarefa de casa para vocês, depois vocês façam lá. Nesse vídeo aí, assustador, meu primeiro contato com a alta crítica, eu conto como foi que eu tive contato. A professora Thalita citou aqui um texto de Ellen White sobre a alta crítica. Eu vou citar alguns outros e repetir o dela, porque no século XIX a Ellen White já falava disso. Como que isso me agrediu? Qual é a palavra que eu poderia usar? Como que isso me atropelou? Foi na minha fase de católico da teologia da libertação. Eu comecei a estudar a Bíblia com os adventistas, ok? Comecei a me maravilhar com essa mensagem, e é óbvio que eu queria falar para os meus amigos. Eu queria contar, gente, vocês não sabem da última. Nós temos que nos envolver na comunidade, sim, temos que fazer trabalhos pelos mais pobres, pelos menos favorecidos, temos sim, mas existe uma solução definitiva para tudo isso, é a volta de Jesus. Trabalhamos enquanto aguardamos, mas que bom que o nosso Deus vai intervir. Eu queria contar para todo mundo isso, e os meus amigos começaram a ficar receosos. Mas que mensagem é essa? Que coisa mais estranha, nunca ouvimos falar disso, né? E eu comecei a incomodar sem querer. Teve uma missa, assim, quando o padre não podia ir na nossa comunidade, a gente fazia uma celebração, e aí o nosso grupo de jovens de vez em quando assumia a celebração. Então um ficava encarregado de pregar, não usava essa palavra, né? Fazia a homilia, de dirigir, né? E os ministros da Eucaristia, que seriam tipo os nossos diáconos talvez, ou anciãos, eles entregavam a hóstia, né, já consagrada pelo padre para as pessoas durante a Eucaristia. Eu fui escalado para pregar um desses dias, 16 anos, 17 anos. Sabe sobre o que eu preguei na missa? Sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, o estado do ser humano na morte. Eu tinha estudado, estava na Bíblia, eu vou pregar. Marquei com um monte de folhinha assim, porque eu não tinha habilidade para procurar os textos, tudo marcadinho, e comecei a pregar com a Bíblia na mão. Já era uma coisa muito estranha, com a Bíblia na mão. E eu percebi assim que alguns ministros me olhavam com o nariz, com cara estranha, né, torcendo o nariz. Mas está aqui, eu vou pregar. Minha Bíblia é Paulinas, católica. Eu comecei a incomodar e nem sabia por quê. Até que eles convidaram um ex-seminarista formado em filosofia, para dar um curso bíblico. Eu fiquei feliz, assim, que bom, finalmente vamos estudar a Bíblia aqui com a nossa paróquia. E ele foi até lá, convidei meus amigos, fui todo feliz com a minha Bíblia. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero estudar com alguém que sabe. E aí
o ex-seminarista, estávamos ali os amigos da igreja, eles também queriam esse curso para ver se eu calava a minha boca, né? Enfim, primeira aula, ele começa a estudar conosco o Êxodo. E ele fala assim: olha, Moisés libertou o povo oprimido lá do Egito, os levou pelo deserto, e quando chegaram ao Mar Vermelho, não é que o mar se abriu. Na verdade, Moisés devia saber talvez que houvesse uma maré baixa naquela época. Eles passaram com a maré baixa, com água pela cintura talvez. Aí eu, peraí, eu abri a Bíblia, mostrei para o meu colega do lado: escuta, aqui está dizendo o seguinte, ó, abriu-se como 2 muros do lado. Como é que ele fala isso? E dali para frente ele só foi desfazendo os milagres da Bíblia e usando de forma política os textos da Bíblia. De repente os hebreus viraram proletários, entendeu? E por aí vai, uma releitura marxista. Só que eu não sabia na época de nada disso. Depois, relembrando essa história, eu pensei: olha aí a alta crítica funcionando desde lá de trás. Graças a Deus meus amigos também não gostaram. Eles acharam praticamente uma heresia. Eram jovens sinceros. E aquele curso não durou 2 aulas. Todo mundo desistiu. Que bom. Mas recordando o meu passado, eu vi que lá atrás isso já estava acontecendo, e já fazia muito tempo que isso acontecia, na verdade, estudando agora as teologias, né? Mas sabe o que me assusta, me espanta, me deixa muito até indignado? É ver esse tipo de coisa entrando nos arraiais de uma igreja que nasceu com outra proposta de um fundamento bíblico. Eu nunca pensei na minha vida de adventista, já faz 30 anos, que algum dia eu teria que subir aqui para falar assim: gente, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso me assusta, porque eu achei que isso fosse básico. Foi o que eu entendi quando eu estudei a Bíblia. É como dizia Chesterton, né? Aquele jornalista, ex-ateu: chegará o dia em que teremos que provar que a grama é verde. E eu acho que já chegou, né? Tudo está sendo relativizado. Ellen White escreveu sobre a alta crítica, só que eu não conhecia Ellen White, né? Nessa época. Lá no século XIX, se alguém disser que essa mulher não é profetisa, eu não sei o que vai dizer, porque ela não tinha estudo formal. Mas ela se intrometeu em tantas áreas, com tanta clareza. Por exemplo, qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações, como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos, a cosmovisão cristã. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Outra, Educação 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, foi o que você citou, né, professora Thalita? Dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou usar a palavra atualizando. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Se esse livro passa a ser apenas uma narrativa humana, um recheio de culturas, que poder vai ter para transformar a minha vida? Se eu despojar a Bíblia, como aquele ex-seminarista tentou fazer conosco lá há mais de 30 anos, do seu poder, da revelação divina, da sua infalibilidade, não inerrância, não vou explicar isso também, mas da sua infalibilidade, o que sobra? Se eu não creio na criação em 6 dias, por que vou crer que Deus vai recriar este mundo no futuro? Se eu não creio que Ele abriu o Mar Vermelho e criou o universo, por que eu vou crer que Ele é capaz de recriar, bará, cria em mim, ó Deus, um coração puro? O mesmo verbo que é usado na criação, Davi emprega no Salmo 50. Cria em mim o que não há em mim, um coração puro. Não dá. Esse Deus não tem esse poder. Então eu me entrego realmente aos meus pecados, às minhas ideias, e vou vivendo desse jeito, tentando acomodar 2 coisas que não se acomodam. Eu nunca pensei que teríamos que falar sobre isso na Igreja Adventista do 7º dia. Outro texto. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar
as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a. Dessa forma, todas as nações são iludidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. É uma atitude babilônica, veja só. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la às práticas humanas, eles a despedaçam. Que coisa impressionante. Se não conseguem subverter a palavra de Deus, numa atitude subversiva, eles despedaçam a Bíblia e dizem: isso me serve, isso não me serve. Isso me condena, não aceito. Isso está de acordo com aquilo que eu penso, é um evangelho mais açucarado, eu aceito. Eu aceito Moisés que diz: risca o meu nome, Senhor, do livro da vida. Mas não aceito Moisés que desce do monte, quebra o bezerro, transforma em pó e dá para eles beber. Eu seleciono, eu despedaço. Eu aceito Jesus que pega criancinhas no colo, que diz para a mulher adúltera: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Mas não aceito aquele que pegou um chicote e mandou embora do templo os vendilhões. É o mesmo Jesus, é o mesmo Moisés, é o mesmo Deus. Dissecar, recortar. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias. Olha aí. Assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia, panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Tem gente embarcando nesse conceito ecológico panteísta hoje. Eu sempre digo, gente, não precisamos ser nada mais do que adventistas bíblicos. A mordomia cristã já nos pede que cuidemos do meio ambiente. Não precisamos adotar teologias indigenistas, teologias panteístas, como aqui o próprio Vaticano tem defendido, com objetivos outros. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui também agora. Para que embarcar nessas coisas? Olha ali, panteísmo na lista. Para muitos a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus e seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. É a tesoura humanista, filosófica, destruidora, recortadora. Agora eu vou falar desse próximo bloco sobre aquilo que alguns consideram como sendo os herdeiros ou herdeiras da alta crítica, filhotes da alta crítica. Mas eu quero deixar claro que algumas dessas teologias, aspas para teologias, ideias, aqui os autores falam de teorias, né? Elas nascem de situações reais, genuínas. Eu seria muito tapado ao não admitir que o racismo é um mal que existe até em nosso meio. Eu seria um iludido ao achar que não há manifestações de machismo, de intolerância, de discriminação. Mas o diabo é tão mau que ele às vezes, quer dizer, quase sempre, né? Ele parte de uma realidade real, redundância, mas é para enfatizar. Ele parte de anseios reais para ferir, para inverter as coisas, para transformar ideologias em ídolos. Então, nesse momento, muita calma nesse momento, né? Como se diz, né? Eu não vou deixar de reconhecer a genuinidade de certos movimentos e de certas teologias. Não vou deixar de fazer isso, de reconhecer. Porém, eu quero analisar, e aqui eu vou usar os próprios pensadores, porque nós temos que dar voz, né, a essas pessoas. Eu acho tão injusto alguns aí quererem forçar certas situações, como se os pensadores fundantes desses movimentos tivessem dito coisas que não disseram. Como, por exemplo, querer forçar que eles são bíblicos, quando eles mesmos dizem que não são. Nós temos que ter respeito para com aqueles que pensam diferente, né? E não querer manipular aquilo que eles ensinaram ou falaram. Eu quero me centrar aqui na questão bíblica, porque é o que me interessou aqui o tempo todo, né? Nos interessou aqui o tempo todo, a raiz. O que essas teologias
têm a nos dizer sobre a Bíblia, sobre a revelação, uma vez que elas vêm lá desses ventos, né, da alta crítica. O Tratado de Teologia, repito, uma obra oficial da igreja, página 108, já diz o seguinte, nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo das Escrituras. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Quando o adventismo, com a sua hermenêutica milerita, bíblica, faz o contrário. O horizonte bíblico é que deve orientar o horizonte do ser humano. E há pessoas levando para a Bíblia o seu horizonte, a sua visão. Então a literatura oficial da igreja já tinha, né, analisado isso. Tratado de Teologia, leia, estude. Esse capítulo fala basicamente sobre isso, essas teologias, né, que acabam recortando a palavra de Deus. Aqui por amostragem, tá? Eu vou pegar aqui 3 dessas linhas de estudos, como por exemplo a teologia feminista, né, e vou usar autores, repito, eu vou deixar que os autores fundantes falem. Em 2014 eu estive visitando alguns lugares históricos lá nos Estados Unidos com um grupo de editores e aproveitamos para passar por Seneca Falls, que é tida como o berço ali, né? Tem uma placa lá, tá vendo? A primeira convenção pelos direitos das mulheres, né, foi ali, em 1848. Isso é interessante, essas datas, né, essas coincidências, né? 1848, o mesmo ano que o Manifesto Comunista é publicado, 1848, o mesmo ano que o Espiritismo moderno ele tem início, né, ali na casa da família Fox, em Hydelsville, tudo muito perto de 1844, aquele cadinho de ideias, né, de falsos profetas e de uma verdadeira profetisa também ali muito perto. Então nessa igreja, que era uma igreja na época, uma igreja metodista, foi realizada essa convenção. Eu fui lá, fotografei, li muita coisa, achei bem interessante. E pude perceber ali, por exemplo, um quadro, né, com Adão e Eva, e uma descrição da chamada Bíblia das Mulheres, que foi escrita por Elizabeth Cady Stanton, que é uma das pioneiras do movimento, lá de primeira onda. Nessa Bíblia das Mulheres, o que ela diz? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela é contemporânea de Ellen White. É interessante comparar as duas em alguns aspectos. Ela diz assim que o primeiro capítulo da Bíblia, ele tá ok, porque ele coloca o homem e a mulher, na ótica dela, como iguais. Homem e mulher os criou. Mas no segundo, aí não dá para aceitar, porque coloca a Eva como sendo já uma ajudadora que nasceu da costela de Adão, e isso aí é machista. Então, resumindo, o pensamento é esse. Então ela já começa a recortar ali a base, a origem, né? E aí derruba todos os conceitos de casamento e tudo mais, né? Começa lá, uma Bíblia revista. Por isso que eu falei, alta crítica funcionando em toda a sua força, né? Recortes. A Elizabeth Stanton, aí o quadro explica direitinho o que eu acabei de resumir para vocês. Assim, aí tem 2 vídeos que eu quero recomendar em meu canal. Entrevistei ali uma professora, ela é formada em História e Pedagogia, a Suelen Palombo. Foram 2 partes, um conteúdo bem interessante. Ela estudou bastante essa literatura, né, seminal lá do feminismo, né? Bíblia e Feminismo, e o segundo vídeo é sobre o feminismo e a revolução sexual. Fica aí o convite também para vocês depois assistirem esse material. Um livro muito bom, estou lendo com a minha esposa, não terminamos ainda, é este aqui de uma ex-feminista, Feminilidade Radical. É um livro cristão, e a autora é a Caroline McCulley. Ela diz o seguinte, sobre a declaração dos sentimentos de Elizabeth Stanton. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou por fim à destruição dos conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Novidade, se ela derruba o fundamento lá criacionista em Gênesis, esses conceitos todos são derrubados também, automaticamente, né? Aí está então a Elizabeth. Ela diz ali no livro 8 anos e mais, né? Olha que interessante, porque Ellen White passou por essa experiência, mas ela teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Infelizmente a Elizabeth não teve esse encontro. Ela diz: minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos. Será?
E proporcionalmente à medida que olhava para todas essas coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz a cada dia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria na vida. Ela tem razão em parte, porque ela se referia ao inferno, entendeu? Ellen White também tinha esse medo quando era metodista. Falavam do inferno, da condenação eterna, e ela tinha medo de Deus. Lembra de Ellen White falando sobre isso? Tinha medo de Deus, achava que era um Deus tirano, um Deus distante, até que ela teve um encontro com Jesus e se apaixonou pelo que ela chama de os encantos de Cristo, e mudou completamente a visão dela. Infelizmente, a Elizabeth colocou tudo no mesmo balaio e passou a rejeitar a religião que muitos chamam de patriarcalista e tudo mais, né? A religião bíblica. Que pena, né? Essa é uma feminista de segunda onda, né? A Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, que é um clássico, ela diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Duro isso, né? Como se a mulher fosse um macho castrado, inferior, quando a Bíblia não coloca de jeito nenhum as coisas dessa forma. Homem e mulher os criou, ontologicamente iguais, o mesmo valor diante de Deus. Daqui a pouco eu vou ler para vocês o que Darwin fala sobre homens e mulheres e o que Ellen White fala sobre homens e mulheres. Você vai perceber quem está mais... Quer dizer, eu ia falar quem está mais longe da verdade, porque não, só um está longe da verdade. Uma é verdadeira. Outro livro interessante, O Outro Lado do Feminismo. Phyllis Schlafly diz que, para Beth Friedan, que é também uma feminista bastante conhecida, né? Criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Puxa, ela desfaz a sua palestra, né, professora Thalita? Criar filhos é uma situação ingrata. Eu não vou ler o texto de Ellen White, eu acho que nem precisa, né? O que ela fala sobre a missão da mãe? Amigo, se você é engenheiro, sinto muito, mas a sua ponte, em décadas, vai cair. Se você é médico, o que você fez lá, a cirurgia cardíaca, louvado seja Deus por isso, mas o cara vai morrer lá adiante. Tudo o que nós fazemos, de que nos gabamos tanto, é transitório, mas a formação de um caráter é para a eternidade. E Ellen White fala aqui que os anjos, eu vou usar essa expressão muito mal colocada, né? Tem inveja das mães, porque é a missão mais importante. Mas o que tentam fazer com a mãe? É só você olhar na tela. Estou lendo textos, né? E estou colocando a fonte ali para vocês. Visão distorcida de liberdade sexual. Kate Millett, outra expoente, né, feminista, no Política Sexual, disse assim: uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez, o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Ela reconhece, né? A homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência, propondo o fim dos tabus. Segundo ela, isso aí seriam os tabus, né? Estou só citando aqui, né? Bell Hooks, uma autora um pouco mais contemporânea, Feminismo é para todo mundo, disse que não é possível ser anti-aborto e defensora do feminismo ao mesmo tempo. Surge assim aquele conceito tão defendido, né? Meu corpo, minhas regras. E nós sabemos que não é assim. Se somos criacionistas, meu corpo, regra de quem fez o corpo. Não é assim para nós? Meu corpo, regras do Criador do meu corpo. É o conceito de mordomia. Eu tenho que devolver para Deus. Tenho que me submeter ao Criador. Por isso que o diabo quer tanto tirar a ideia de Criador da nossa mente. Porque se há um Criador, há uma responsabilidade diante dele. Mas o conceito aqui é outro. Meu corpo, minhas regras. E aí, nós encontramos outras autoras, né, como Deborah Diniz, uma antropóloga. Na Marie Claire, ela disse que não há como ser feminista e ser contra o aborto. Não sei eu que estou dizendo isso. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Quando o corpo ainda é informe, é um aglomerado de células, né? Ele já é ser humano, segundo a Bíblia. Qual é a tua cosmovisão? Dependendo dela, você vai funcionar de um jeito ou de outro. Qual é a tua ideologia idolátrica que está se sobrepondo a uma cosmovisão que valoriza a vida? É para pensar, né? Bell Hooks, Feminista para Todos, todo mundo, diz ainda que não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Esse é o ponto, repito para ficar claro. Eu não estou preocupado com a legitimidade dos movimentos, mas com como eles encaram a palavra de Deus. Aqui é que está o ponto delicado. Sabem, se nós fôssemos cristãos de verdade, não precisaríamos ser nenhum ismo. Concorda comigo? Bastaria sermos cristãos bíblicos. Porque a palavra de Deus já valoriza as pessoas pela sua condição de seres humanos. Depois eu vou voltar a esse ponto. Teologia negra. O Dr. Isaac Malheiros, que é professor de teologia lá no IAP, ele escreveu um artigo muito bom. Eu publiquei em meu blog Outra Leitura. Dividi em 4 ou 5 partes, né, sobre essa teologia, que também nasce de anseios reais, de injustiças reais, sim, de uma situação triste e deplorável, mas que infelizmente flerta também com a alta crítica, não precisava disso. Eu vou citar aqui um grande expoente dessa teologia, James Cone. Os livros dele são interessantes, vale a pena, eu dei uma olhada em alguns livros dele, e ali está refletida realmente essa teologia dele, e você vê realmente traços, né, da alta crítica ali no meio. E de teologias que os autores aqui nesse livro chamam de teologias da libertação. Cone diz assim: não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Olha só, Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura. O importante é se pode servir como uma arma contra os opressores. Outra citação: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como um juiz absoluto na fé e na prática. Alguns trechos que eu extraí do artigo do Dr. Isaac, eu vou destacar aqui para vocês também. Ele diz: a teologia negra parece ser mais uma tentativa de colocar a teologia bíblica num cativeiro cultural contemporâneo. Essa ênfase na imanência, na vida terrena, que era aquilo que eu vi também na teologia da libertação, lá nos anos 80, 90, né? Na vida terrena e nas transformações históricas, são características de teologias da libertação. É preciso deixar esse ponto bem estabelecido aqui. Cone concorda com teólogas feministas e mulheristas. O que é isso? São feministas negras, que também não concordam com as feministas brancas, porque acham que o conceito feminista branco é um tanto elitista. Então, quando fala mulheristas, são feministas negras. Então, Cone concorda com teólogas feministas e mulheristas que rejeitam a ideia bíblica de que Jesus deu a vida como resgate por muitos. Então, rejeitam a própria redenção, a essência, né, do plano da redenção. Os recentes apelos por uma igreja que se levante mais abertamente contra o racismo são necessários, mas eles precisam ser feitos a partir de uma plataforma que não negue a autoridade das Escrituras. Deu para entender? Por que partir dessa ideologia se pode partir de uma cosmovisão bíblica criacionista que coloca todos como iguais? Um criacionista racista é como um corintiano palmeirense. Por quê? Porque o criacionismo mostra que viemos de um mesmo casal. Somos todos de uma mesma origem. O darwinismo já não é assim. Para finalizar aqui as citações ao Dr. Isaac, sob o pretexto de rejeitar a igreja branca, a teologia negra rejeita a doutrina dos apóstolos e do próprio Jesus e a crença histórica de milhares de negros, porque a maior parte dos negros, americanos especialmente, é conservadora. Tem uma visão bíblica como nós temos também, de que é a palavra de Deus. Então alguns desses ideólogos querem forçar uma situação que não corresponde à realidade. Um cristão bíblico adventista de qualquer etnia acredita que o texto bíblico tem significado objetivo e que a verdade revelada pode ser aprendida fora da experiência negra ou da experiência feminista ou de qualquer outra experiência identitária. Está revelado para nós, né? Bom, aqui eu vou resumir. Esse é um livro de Darwin
pouco conhecido. Na verdade, muita gente quer colocar embaixo do tapete, porque ele é constrangedor. A descendência do homem, eu vou resumir o que está ali, ele diz basicamente que o branco, ele é mais evoluído que o negro. Sabiam que Darwin fala isso? E o Darwin, tão insensado na academia. Esse livro aí é meio desprezado, eles só referem ao Origem das Espécies, né? Porque não fala disso. Darwin também diz, no livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que a mulher é inferior ao homem. Pronto. Ele diz que tudo que a mulher fizer vai ser inferior ao que o homem faz. Tanto nos aspectos de força quanto de inteligência. E aí, o que vocês acham do Darwin? Está ali a citação. Ao passo que uma autora contemporânea de Darwin, também contemporânea de Cady Stanton, disse o seguinte, Ellen White: o nome do homem de cor, o homem negro, é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Com quem você fica? Darwin ou Ellen White? Não tem nenhuma dúvida. Mas infelizmente alguns desses que são teóricos, né, dessas ideologias, incensam muitas vezes Darwin, porque adotam uma visão de teologia evolucionista teísta e desprezam a Bíblia e Ellen White. Olha a diferença. Querem saber o que ela fala sobre homens e mulheres? Vamos lá. Testemunhos seletos. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro. E não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Ontologicamente iguais, essencialmente iguais. Não é o que Darwin fala, mas é o que Ellen White, uma das nossas pioneiras, inspirada por Deus, falou. E se você não pensa assim, eu só posso lamentar, porque está revelado. Não precisamos de ideologias que viram, como diz aqui o Coises, ídolos. Basta-nos uma cosmovisão bíblica adequada, correta, para sermos justos, bondosos, ter um sentimento de irmandade, de igualdade, em todos os sentidos. Você percebe isso? Talvez porque estejamos falhando como igreja, não estejamos estudando a nossa literatura essencial, é que alguns estão flertando com essas coisas que lá de fora parecem tão justas, tão apaixonantes. Não precisaríamos disso. A teologia queer, né, que é outra dessas identitárias. A experiência versus o sola escritura. Então André Muscoff, eu estou só citando aqui autores expoentes dessas ideologias e teologias, tá bom? Ele diz: talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita: o que a Bíblia diz sobre homossexualidade? E assumir como ponto de partida a realidade vivida por pessoas homossexuais. O que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? De novo, é a visão da pessoa aplicada ao horizonte bíblico, como diz o Tratado de Teologia, e não o contrário, né? Marcella Altos Reid é outra autora expoente também. Nesse livro Deus Queer, ela diz: para começar, na teologia, a sodomia pertence ao espaço do prazer improdutivo ou subversivo. Então Deus, nas escrituras hebraicas, é um sodomita. Olha que coisa. Portanto, o amor de Deus pertence ao tipo sodomita, pois o amor de Deus não é biologicamente procriativo. Nesse caso, também em termos culturais, Deus é um sodomita. Eu não vou nem comentar, eu só quero ler algumas coisas aqui. Eu omiti outras bem mais complicadas. Não caberia aqui nesse espaço a gente ler essas coisas. A Marcella Reid também compara a oração à masturbação. O ato solitário da oração tem uma intenção reprodutiva em si mesmo, pois Deus é o parceiro invisível do diálogo da oração. No entanto, esquecemos que Deus também está presente no sexo solitário, e que a masturbação não é um ato tão isolado, pois, como na oração, inclui o mesmo desejo fluente e uma memória muito mais rica do que simplesmente uma retenção de desejo a ser atualizado. Aí você vê coisas assim que são espantosas. Pessoas que se dizem adventistas defendendo a masturbação, defendendo outras coisas que nos soam estranhas. Por quê? Em que fontes estarão bebendo? Será que estão lendo Ellen White ou outras coisas?
Você percebe a origem desses pensamentos? Mas, Teologia Indecente é o nome do livro, tá? A Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. Se Deus ou Jesus Cristo não podem ser chamados de bichas, é simplesmente porque não podemos ver o divino fora das estruturas redutoras de uma teologia sexual sistemática, que sabe pouco sobre o amor fora de sistemas reguladores, decentes, de categorias sexuais controláveis. Sempre é a questão da normatividade, regulação, regras, e eles, como tem um pensamento pós-moderno, vão contra essas coisas. Aí um periódico, né, acadêmico, que também, resumindo, a Bíblia não é autoridade, não necessita do aval das Escrituras, não busca legitimidade na Bíblia. A Bíblia quer regular os corpos e fixar sentidos, e por aí vai, né? Citando o livro que eu mostrei para vocês, tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável, e do princípio político pós-moderno, que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. Quando você começa a estudar e cavar, você vai perceber que eles estão muito fortemente embasados em Derrida, Foucault, autores pós-modernos. E vem de lá. As dobradiças deles não são bíblicas, entendeu? Não são. Não tem como funcionar. E a coisa vai assim para extremos. Quer ver? Aqui estão, né, os tais, né? Foucault à direita e Derrida à esquerda. A agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade, ou qualquer outra coisa, é legitimar um discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas que se baseiam sobretudo na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. Quem escreveu isso? Não foram cristãos. É o livro dos autores seculares. Pensamento fortemente pós-moderno, relativizador, antinormatização e por aí vai. Resultado de tudo isso, um só exemplo. Não sei se vocês acompanharam as notícias nessa semana. Um militar das forças especiais americanas, um cara, a foto dele está lá em cima, né? Forte, cujo corpo, obviamente, durante a adolescência e juventude, foi banhado por doses 30 vezes superiores de testosterona do que as mulheres, portanto tem ossos muito mais fortes e musculatura muito mais forte. E não vai ser um tratamento hormonal de alguns meses ou poucos anos que vai reverter a realidade de que a estrutura dele é mais forte. Ele fez o tratamento, enfim, e entrou no universo do MMA, né? Aquela luta que vale tudo, né? A mulher em quem ele bateu tinha 10 anos de vitórias, uma campeã. Ele estreou vencendo essa mulher. Tem uma foto que é muito triste. Eu já não acho essa luta, ela me agride, né? Quando eu vejo algumas fotos por aí, assim, uma pessoa espancar outra, não tem como chamar isso de esporte. Me desculpem aqueles que gostam, mas a mim me agride. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, não importa quem seja. E não deveria ser esmurrado. E nessa situação, pior ainda, né? Uma pessoa que tem superioridade biológica. Mas o que aconteceu? Não há normatização, não há as categorizações, não há mais homem nem mulher. Então, nós temos que assistir esse tipo de coisa. Para mim é triste, né? Eu quero ler aqui para vocês a crença fundamental número 1. É claro, a gente conhece, né? Mas é bom relembrar. O que nós adventistas cremos e por que nós não podemos aceitar a visão bíblica das teologias identitárias. Repito, o que eles pensam com respeito à Bíblia, certo? Espero que nunca distorçam minhas palavras dizendo que eu não reconheço o motivo pelo qual nasceram, as injustiças que deram origem a essas coisas, né? Não é disso que eu estou falando. Os adventistas do sétimo dia creem que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter
a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o fidedigno registro dos atos de Deus na história. Se você é um adventista do sétimo dia, aqui está a crença número 1, sobre a qual todas as demais são construídas. São as dobradiças da nossa cosmovisão. A crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem outro aspecto que eu quero mencionar aqui para vocês, que é o outro lado, né, da idolatria. E não dá para não falar disso também. A teologia do domínio. Eu assisti no Netflix, um tempo atrás, um documentário. Tem algumas coisas que, se você pensar bem, até dá para aproveitar ali, né? Pouco. The Family. Recomendo. É um jornalista americano que escreveu, acho que 2 livros, e a série é baseada nesse livro. É uma série documentário. E ele mostra como a religião vem sendo instrumentalizada, especialmente lá nos Estados Unidos. E isso foi muito forte na era Trump, né? Com pastores que inclusive vinham para o Brasil para treinar outros, né? E isso é um flerte muito grande com a união Estado-Igreja. O próprio Trump tinha a vontade, prometeu no começo da sua gestão lá, que ele ia derrubar a emenda Johnson, que é a emenda que prevê a separação Estado-Igreja. Então isso é muito complicado, é a flecha. E nós vemos aqui no Brasil, assim, uma direita cristã política muito forte também, um olavismo radical, um catolicismo tradicional. O que está acontecendo? E isso me entristece, porque eu acho que nós poderíamos ser a terceira via nesse caso. Muitos jovens que estão ficando frustrados com essas bandeiras subversivas, relativistas, que solapam os fundamentos da Bíblia, que flertam com a alta crítica, estão ficando decepcionados com isso, estão acordando para a vida, para a realidade. E para onde eles vão? Infelizmente, muitos estão vendo no catolicismo tradicional uma resposta, porque ali se preza pelos valores, pelos bons costumes. Mas não é o solo escritura, não é a verdadeira ciência. Eu já vi o próprio Olavo falando mal do Isaac Newton, mas é claro, Isaac Newton desmascara a besta. Eu já vi Olavo falando mal da ciência verdadeira, dando margem para terraplanistas. E onde é que estão os criacionistas agora, que deveriam estar de braços abertos dizendo: vocês querem conhecer a verdadeira ciência? Vocês querem conhecer os verdadeiros princípios bíblicos, que são eternos e que trazem paz à vida e que respondem às perguntas fundamentais? Onde estão aqueles que deveriam estar por aí proclamando essa verdade? Acanhados, ou talvez inebriados, né? Com ideias que Satanás usa para nos entorpecer mesmo, né? Então, é lamentável ver que ou você é encantado pela besta do abismo e suas filhas, ou você cai no colo da besta da terra e do mar ao mesmo tempo. Quem entende, como é que é? Entendidos entenderão, né, o que eu estou dizendo. Vamos lá, eu nem sei quanto tempo eu não tenho mais, mas a primeira palestra eu terminei quantos minutos antes? 10, então eu estou no crédito ainda, né? Vamos lá, mas eu estou caminhando para o fim. Seletivismo teológico, tenho chamado desse jeito, nessas teologias recortadoras, né, atualizadoras, chaves hermenêuticas. Eu vou citar apenas de passagem aqui, com todo o respeito à pessoa, não tenho nada absolutamente contra a pessoa, aqui a questão é discussão de ideias, né? Caio Fábio, um ex-pastor presbiteriano, que popularizou essa ideia de chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica aqui no Brasil. E ele, é um texto transcrito de um vídeo dele, ele fala basicamente que Paulo não tinha condições de saber tanto assim, porque não tinha a Bíblia toda, ele estava escrevendo ainda seu livro, e que ele mesmo, Caio Fábio, teria condições mais do que Paulo de saber certas coisas, enfim. A ideia é que o que Jesus não disse, e que outros autores disseram, e que aparentemente contraria vontades e tendências, enfim, não é inspirado por Deus. Então Moisés tem trechos que não são inspirados, Paulo também não. Eu confesso que eu fico muito triste, né, ao ver o apóstolo Paulo, que deu a vida pelo Evangelho, por Jesus, sendo tratado desse jeito. Quando há textos bíblicos que dizem coisas como esta aqui, Atos: o Deus de nossos pais de antemão escolheu Paulo, te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca,
porque hás de ser sua testemunha para todos os homens do que tens visto e ouvido. Um profeta de Deus. Um outro texto, Atos também, é Jesus dizendo, né, para Paulo: eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. De fato, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que Paulo ficou 2 anos no deserto da Arábia, sendo ensinado diretamente por Jesus. Os discípulos tiveram o privilégio de 3 anos e meio com Jesus. Paulo não foi menor do que isso. O próprio Jesus, agora já, né, ressuscitado, aparecia para ele e o ensinava. Como alguém pode ter coragem de dizer que Paulo nega Jesus? Que Paulo falou coisas da sua cabeça? Um autor inspirado por Deus. Isso é complicado, viu? E são ideias que andam circulando por aí. Eu tenho chamado isso, tem um sermão no meu canal, inclusive, sobre a serpente como chave hermenêutica. Eu preguei lá na igreja, né? A serpente como chave hermenêutica. Aquele diálogo com a serpente é altamente hermenêutico. A serpente dizendo: é assim mesmo que Deus falou? Né? Foi desse jeito mesmo? E aí no deserto o diabo tenta a mesma abordagem. Se tu és, essa é a essência, né, dessas teologias que advêm da alta crítica. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Isso aqui realmente deve ser considerado ou descartado? Começou lá no céu, na verdade, gente, né? Primeiro subversivo, ele se comportou desse jeito lá no céu. É assim mesmo? É desse jeito? O governo de Deus é justo? É bom? Ou não é? Que tal outra hermenêutica? Que tal outras ideologias? E assim ele vem trabalhando constantemente ao longo da história. E nós precisamos voltar às raízes, urgentemente. Porque as nossas raízes, elas são libertadoras. Elas são justas. Você sabe que os pioneiros eram abolicionistas, né? Sim, leia lá o tratado, enciclopédia de Ellen White, a parte que fala sobre abolicionismo. Ellen White chegou a propor uma desobediência civil. Pessoas que encontravam escravos fugitivos deveriam entregá-los para o governo. Ellen White disse o quê? Não façam isso. E ela diz que o pecado de racismo deveria promover a disciplina e até a remoção da igreja. Sabiam disso? Está na nossa literatura, gente. O comportamento dos pioneiros ali, nas nossas raízes. Não precisamos dessas coisas, né? E eu encerro com aquilo que eu já tinha mencionado na primeira palestra. Qual deve ser a nossa hermenêutica? A hermenêutica milerita, né? Ellen White disse assim que os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as escrituras seguindo o mesmo plano que o pai Miller adotava. E o tratado, ampliando, diz: a Igreja Adventista do Sétimo Dia ratifica a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma, o Sola Escritura. Rejeita o método alegórico de Alexandria, do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo, racionalista e seus desdobramentos posteriores. Gastei aqui um tempão falando desses desdobramentos. Você percebeu? A ênfase dos teólogos protestantes liberais sobre o evangelho social exerceu profunda influência na concepção deles de igreja. Era aquela concepção que eu tinha na minha juventude. Uma religião horizontal, sem o aspecto vertical. Eu espero que essa inundação, né, de conceitos, citações, nos tenha levado à reflexão. Louvo a Deus pelas palestras anteriores, né, que isso sirva de reflexão para nós. A ideia não é atingir ninguém, não é desprezar qualquer pessoa que pense de diferente. Por favor, não é essa a ideia. A ideia é propor uma reflexão. É sentarmos para conversar e entender o que está acontecendo. Precisamos voltar às nossas raízes, e não sou eu que estou dizendo isso. Precisamos encarar a Bíblia de novo como a palavra de Deus inspirada, regra de fé e prática, infalível. As dobradiças sobre as quais as nossas ideias girarão. Deus nos ajude a ser os reformadores do século 21. Aqueles que vão pregar as 3 mensagens angélicas que libertam, porque me libertaram, de verdade. Vamos orar? Feche os olhos.
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esses minutos, essas horas em que aqui passamos ouvindo louvores, pensando nas realidades celestiais, porque muitas dessas músicas nos fazem pensar nisso. E também refletindo, Senhor, sobre a importância da Tua palavra como central para a construção de uma cosmovisão bíblica, criacionista, verdadeira. Entender que alguns movimentos têm roubado bandeiras que são nossas e que talvez por nossa negligência tenhamos deixado para trás. Perdão, Senhor, se assim o fizemos, mas ajuda-nos a enxergar com clareza a nossa condição como remanescentes e nos levantar com poder, pregando uma mensagem que verdadeiramente liberta. Que olhemos de novo para nossas raízes, de um movimento que nasceu para levar a palavra em sua integralidade a todo mundo. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito para que possamos pregar e levar avante a missão que Tu confiaste aos pioneiros. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto por essa obra. Nós temos muito mais recursos que eles. Ajuda-nos a fazer igual ou até mais do que eles. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.